metade, acabei de chegar na metade da minha viagem. Já foram 18 dias, agora eu tenho mais 18 dias pela frente. Achou que tava acabando? Não tá acabando não, tem bastante coisa ainda. Hoje eu tô num país chamado República da Moldávia. Já ouviu falar? Não? Aproveita e dá uma olhada no mapa ali, veja ao redor. Já vai vendo aquilo que eu vou ver na sequência, porque eu vou fazer um J, tipo, descendo até chegar na Albânia. Esse é o resto da minha viagem. De qualquer forma, o que eu vim fazer na Moldávia? Quem que vem pra Moldávia? Bom, eu vim pra Moldávia primeiro para conhecer o país, naturalmente, né? Faz parte do grupo dos países Balcãs. A capital é Chisinau, que é onde eu tô. Para tudo, a pronúncia certa é Chisinau. Eu só fiquei sabendo depois, então eu vou falar várias vezes errado aí durante o vídeo. Aproveitar que a gente parou um pouquinho, vou pedir que você se inscreva no canal, curta, depois compartilhe com algum amigo, isso ajuda bastante. Essa viagem para a Moldávia a gente fez em janeiro de 2020. Parece que foi milênio passado, né, por culpa dessa pandemia, mas foi ano passado. Enfim, a Moldávia é o país mais pobre da Europa e, portanto, viajar lá dentro também é bem barato. O vídeo tá bem legal. E aí, vamos junto? Vou continuar então. Mas também porque eu quero conhecer um território independente que está tentando decretar sua independência, chama Transnistria. Não é reconhecido ainda por nenhum outro país, então, na verdade, ele não existe como território, mas tem fronteira, tem moeda, tem passaporte, tem tudo. É bem legal, acho que amanhã eu vou para lá. Duas curiosidades aqui sobre a Moldávia. Primeiro é que é o país mais pobre da Europa e dá pra ver claramente isso. Ontem eu vim de ônibus, né, de Kiev até aqui Chisinau. As estradas são muito ruins mesmo. A segunda curiosidade é bem aleatória mesmo. Não sei se vocês lembram daquela música que há um tempo atrás fez sucesso aí no Brasil, chamada Festa no AP do Latino. Enfim, é uma música chiclete horrível. De qualquer forma, a banda que criou essa música originalmente chama Ozone e ela é aqui da Moldávia. Eu vou botar essa música original, claro, enquanto isso vou mostrar um pouco da cidade pra vocês. Alo, salut, sunt eu, haiduc și te rog, iubirea mea, primește fericirea. Alo, alo, sunt eu, Picasso, ți-am dat bip și sunt voinic, dar să știi, nu-ți cer nimic. Vrei să pleci, dar numai ei, numai ei, numai ei, chipul tău și dragostea din tei, mi-amintesc de ochii tăi, ei. Vrei să pleci, dar... Sobre a Moldávia, né? Certamente você já deve ter ouvido falar da União Soviética, o RSS, né? União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Como o nome já diz, são repúblicas, no plural. Que repúblicas são essas? Moldávia, Bielorrússia, Rússia, Cazaquistão e Ucrânia. Essas eram as 5 grandes repúblicas que formavam a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Claro que elas não existem mais, né? A União Soviética acabou em 91, mas aqui há 2 territórios que se aliam a essas ideias ainda hoje, que é a Gaugásia e a Transnistria, que tentam a independência. Eu vou visitar só a Transnistria. 2 curiosidades. 1. A Moldávia é o país mais pobre da Europa. 2. A Transnistria é o país mais pobre da Europa. 3. A Gaugásia é o país mais pobre da Europa. 4. A Transnistria é o país mais pobre da Europa. 5. A Transnistria é o país mais pobre da Europa. 6. A Gaugásia é o país mais pobre da Europa. 7. A Transnistria é o país mais pobre da Europa. 8. A Transnistria é o país mais pobre da Europa. 9. A Transnistria é o país mais pobre da Europa. 10. A Transnistria é o país mais pobre da Europa. 11. A Transnistria é o país mais pobre da Europa. 12. A Transnistria é o país mais pobre da Europa. 13. A Transnistria é o país mais pobre da Europa. 14. A Transnistria é o país mais pobre da Europa. 15. A Transnistria é o país mais pobre da Europa. 16. A Transnistria é o país mais pobre da Europa. 17. A Transnistria é o país mais pobre da Europa. 18. A Transnistria é o pa
Então aqui na Praça Central tem a Catedral da Natividade. É a igreja ortodoxa mais importante aqui da Moldávia. Mas ela foi destruída na Segunda Guerra Mundial, bombardeada, né? Agora ali é uma reconstrução. A Torre do Sino, que não tem um sino original ali, tem um sino... O sino original tá lá no Arco do Triunfo, vou falar dele depois. Mas enfim, né? A Torre do Sino ali. E um monte de pomba, né? Pombos malditos, pombos malditos. Meu Deus. Odeio esses animais que voam e andam ao mesmo tempo. Pombas desgraçadas. Coitadinhas delas, não tem culpa de serem, né, assim. De qualquer forma, e vamos lá no Arco do Triunfo. Então esse Arco do Triunfo, bem menor que o de Paris, claro, foi feito para comemorar a vitória do Império Russo contra os otomanos, né, o Império Otomano. O legal é que eles derreteram os canhões do Império Otomano, né, para fazer o sino que deveria de estar na Torre do Sino. Mas ele ficou muito pesado. E aí então eles tiveram que deixar ele aqui no Arco do Triunfo. Tu vê, nem sempre sai como planejado. Essa é uma estátua erguida em homenagem a Stefan o Grande. Aqui tá dizendo que de 46 batalhas ele só perdeu 2. Olha, o cara era bom, hein? Não conhecia a história dele. Um lugar bem calmo, tranquilo, pacato. Isso que nós estamos numa segunda-feira, né? Olha, aparentemente bem seguro, crianças na rua. Sede do governo, então, da Moldávia, Palácio da República. Tudo parece bem pequeno, mas bem organizado. Sabe aquele ditado que a gente usa quando diz: ah, a gente é pobre, mas limpinho? Querendo dizer que a casa é simples, porém bem cuidada? Essa é a sensação que eu tô tendo aqui em Chisinau. Dizem ser o país mais pobre da Europa, porém muito seguro, ruas bem arborizadas, bem cuidado, transporte público aparentemente de qualidade. Olha, estou impressionado. Primeira impressão muito boa aqui da Moldávia. Esses dias eu tenho mostrado um pouco de comida típica para aqueles que têm curiosidade sobre. A comida não é diferente, os nomes são diferentes, mas a comida é mais ou menos toda igual. Hoje, por exemplo, eu pedi um estrogonofe, que é uma comida típica da Rússia, mas que tu encontra em todos os Balcãs. É um estrogonofe com batatas também. E um soufflé de legumes,
Então, muito tranquilo, muito normal. Os nomes são diferentes, mas a comida é praticamente igual. Tem alguma coisa mais estranha, mas muito bom. Sobremesa que eu pedi um pouco mais controversa são ameixas secas com uma espécie de creme. Sei que é meio assim, as pessoas não gostam muito desse tipo de fruta, mas eu sou a pessoa que, tipo, no Natal e Ano Novo, adoro uva passa. Então, tá aí, né, minha sobremesa. Então, que tal nós ouvirmos um pouco de música típica moldava? Vou mostrar pra vocês um pouquinho do que eu vou ver por aqui. Sempre tem alguém patifando o rolê, mesmo. Coitadinho do guri, tava com sono, né? Buenas, tá aí a Moldávia, um país pequeno, mas bem interessante. Se um dia você estiver passando pelos países Balcãs, vale a visita. E já tá inscrito no canal? Se não tá inscrito, se inscreve, né? Você não vai querer perder o próximo vídeo, certo? E se você ficou até aqui no final, não deixa de comentar ali uma hashtag uvapassa, para que eu possa saber que você ficou até o final, que você é de fé. Te vejo no próximo vídeo.